Oi gente, tudo bem? Eu sou a Sofia. O assunto da nossa semana vai ser sobre bares e boates. Bom galera, todos nós gostamos de sair de vez em quando, ir pra noite com amigos, com amigas, com namorados, e por isso a gente resolveu falar um pouquinho sobre os direitos do consumidor e alguns deveres também que existem nesse sentido. Então o primeiro deles, e que todos nós sabemos bem ou mal, é a necessidade de se ter segurança nesses lugares. E como é que o consumidor sabe se aquele local que ele está frequentando é ou não seguro? Bom, a primeira coisa é que passou agora a Lei Kiss Nacional. E com a Lei Kiss Nacional, fica proibido que a casa noturna deixe entrar mais consumidores do que o permitido pela autoridade administrativa. Então tem que ter um informe lá na casa noturna dizendo capacidade máxima tantas pessoas e não pode, obviamente, entrar mais do que aquilo. E a outra coisa é a necessidade de ter o PPCI, o Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio. Esse alvará, então, que é concedido normalmente pelos bombeiros, ele vai dar uma garantia de que aquele local tem algum plano para que os consumidores possam sair no caso de um incêndio. Então, nesse sentido, o consumidor sempre pode perguntar no estabelecimento se aquele estabelecimento tem um alvará, tanto o alvará normal quanto o alvará de PPCI, e esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é relativo à cobrança, e essa cobrança que se tem muitas vezes nas casas noturnas, diferenciadas para que homens e mulheres entrem. Bom, o entendimento geral em direito do consumidor é que não pode haver uma diferenciação de preço. Afinal de contas, nós, homens e mulheres, somos todos iguais, então não faz sentido que para uns seja mais caro entrar e para outros mais barato, tá? Então essa é uma das dicas. A terceira dica é aquela que diz respeito à informação, né? Repetidamente nos vídeos eu falo sobre o direito à informação. Então, todos os bares, todos os restaurantes, todas as casas noturnas, todos esses locais onde a gente vai ter um determinado lazer, eles têm que obrigatoriamente nos dizer qual o preço dos seus produtos e dos seus serviços, né? Então tem que ter lá o cardápio direitinho, tem que ter uma informação clara sobre quanto é que vai custar determinado produto dentro do local. O quarto tópico também diz respeito à informação, e é uma informação sobre os meios de pagamento disponíveis. Nem todos os estabelecimentos são obrigados a aceitar cartão de crédito, né, ou cartão de débito, basta que aceite dinheiro. O dinheiro, sim, é obrigatório e todo mundo tem que aceitar. Então, é sempre bom olhar se tem cartazes afixados no local, dizendo se lá, por exemplo, só aceita dinheiro, porque essa é uma liberalidade do lojista, né, um direito do lojista só aceitar dinheiro. A quinta informação diz respeito ao couvert artístico. Bom, quantas vezes a gente já não sentou num bar e não foi informado de que teria que pagar o couvert artístico e no final lá da noite veio na conta um valor dizendo que seria feita uma cobrança de couvert artístico. Essa cobrança ela só será possível caso ela tenha sido informada para o consumidor na hora que ele entrou lá naquele bar, naquele restaurante ou naquela casa noturna. E ainda tem mais duas dicas. A sexta dica diz respeito à consumação mínima. Bom, é super normal que alguns lugares digam que existe lá uma consumação mínima, mas isso não é aceito pelo direito do consumidor em geral e em geral pelos PROCONs. Claro, depende também de uma interpretação legal, mas a consumação mínima ela pode ser entendida como uma venda casada e por isso normalmente ela não deve existir, né? Eu não posso ir num lugar e ser obrigada a pagar uma consumação se eu não quiser nada consumir naquele local. E por fim, a última dica vai para aquelas pessoas que perdem a comanda e sofrem a cobrança de uma multa aí, que varia nos seus valores. Quem tem a responsabilidade de controlar o consumo do consumidor na casa noturna, no bar, no restaurante, é o próprio comerciante. Então não pode haver a cobrança de uma multa caso esse venha a perder a sua comanda, o seu cartão ou enfim, o que for. Vale a mesma dica para os estacionamentos, quando se perde aquele papelzinho que a gente entrou no estacionamento. Eu, por exemplo, na minha bolsa perco sempre aquele negócio, é um horror. Então, essa é uma responsabilidade do comerciante e não do consumidor. Bom, gente, essa foi uma das dicas dessa semana. Eu sei que vai ter a postagem de outros cards que a gente está preparando, mas lembrem-se sempre de nos dar dicas de pauta aí nos comentários ou no nosso e-mail que aparece aí embaixo, fala no inbox ou como
vocês acharem melhor. Muito obrigada e bom resto de semana.